Bom dia, espero que todos estejam bem. Eu estou fazendo licenciatura em História no Polo Cantagalo. Meu nome é Ayla Beatriz. Todos os meus dados, a minha matrícula vai estar disponível aqui para vocês. Referente à carga horária de estágio 4, a aula pensada é sobre o mal vigente. Eu vou falar sobre as epidemias e pandemias, não só de agora, mas que vem acontecendo a partir do século XIV, a começar com a peste negra, que dizimou grande parte da população europeia e só teve melhoria de acordo com o aprimoramento, as questões de saneamento, com as melhorias na qualidade de vida e no ambiente das cidades. Agora, vamos lembrar que epidemia é quando você tem uma doença, uma questão de saúde a nível local, é uma geografia mais limitada, e pandemia é quando é globalizada. Tem essa diferença. Por que eu vou falar isso? Já até falei da peste negra. Porque a garotada, apesar de tudo, de estar em todos os noticiários, não é muito ligado nisso. O que o pessoal tá querendo é TikTok. Então a gente vai aproveitar esse momento para dar uma passada geral na história e que eles tenham uma consciência sócio-histórica e também geográfica. Bom, agora saindo da Europa e vindo para o Brasil já em 1779 a 1783, diante daquelas epidemias que se manifestavam ali na área do centro do Rio, a gente está falando ainda em Brasil Colônia, o vice-rei Luís de Vasconcelos, ele chama o mestre Valentim e faz ali em cima da lagoa do Boqueirão da Ajuda, um aterrado que a gente tem até hoje o passeio público. Você começa a ver essa ideia desses jardins europeus, essa europeização, tudo aqui dentro do Brasil, toda essa influência da metrópole no Brasil, mas de um lado positivo. Por quê? Porque foi um meio de ter um saneamento, uma questão do esgoto também, foi esse tempo que começou a ser pensado, e você tinha os escravos tigres ali em outra região ali da Igreja de Santana, que também foi transformado por melhorias do período colonial, foi transformado em um jardim, que é um jardim carioca, chamado Campo de Santana, e a gente também tem até hoje em frente à Central do Brasil. E você começa a ver que com o passar do tempo, as ideias de melhoria, elas foram muito também ligadas às ideias geográficas, à questão de um embelezamento da cidade. E ia de encontro com a necessidade de uma saúde, de uma melhoria nas epidemias. Beleza? Em 1817, a gente já está falando aí com a família imperial no Brasil, né? Família real no Brasil, a corte portuguesa. Você já tem o surto da cólera, que também devastou grande parte da população. Você tem o século XIX todo marcado pela varíola, sarampo, febre amarela, malária, que segundo o estudo da OMS, Organização Mundial da Saúde, isso aí vocês conhecem muito bem, saiu uma nota em 2004 que a malária foi a doença tropical parasitária que mais atingiu, que mais matou gente nesse período. E por que a gente está falando isso? Porque no século XIX foi justamente por essas questões de epidemia que a elite foi se exilar mais para os ares harmoniosos da serra e foi criada a cidade de Petrópolis. Então você vê um deslocamento geográfico. A galera começou a sair ali do meio do surto, de onde acontecia tudo, principalmente em alto verão, e o pessoal com dinheiro ia subir a serra e a corte se deslocava para Petrópolis em período de verão. E também é muito interessante falar isso, porque foi um período também que vieram muitos imigrantes para o Brasil para a construção dessa cidade, para a construção de outras áreas que eram projetadas. E aí, tudo bem? Bom, essa questão de Petrópolis, ela também conversa nessa questão de urbanização, essa questão de melhorias de qualidade de vida. Com o passar do tempo, logo depois da proclamação da República em 89, isso aí vocês já estudaram, logo depois da proclamação da República em 1889, quando a gente entra no século XX, foi um período de muitas transformações. E no século XX, a gente tem já de cara o prefeito Pereira Passos fazendo o bota abaixo. O que foi?
vamos fazer melhorias, urbanização, vamos reformar, vamos crescer, a gente é, né, tudo meio europeu, tudo bem afrancesado, né? Nada bem brasileiro, tudo bem afrancesado. E aí o Pereira Passos faz um bota abaixo que demole um monte de edificações antigas para abrir a Avenida Central. E o ideal dele, eu até anotei aqui para passar porque eu achei muito interessante, tem muito a ver com essa aula. Sanear, higienizar, ordenar, demolir, daí vem a palavra bota abaixo, e civilizar. Complicado, né? Mas nesse mesmo período, a gente também tem ainda o surto da peste bubônica, e vem o célebre Oswaldo Cruz, que a gente conhece, na Fiocruz tem a casa dele lá, e o Oswaldo Cruz, ele já tinha ajudado a diminuir os casos de peste bubônica, porque o transmissor da peste bubônica é o rato. E aí eles fizeram simplesmente a caça aos ratos. E todo mundo que levasse um rato morto, né, de preferência morto, ganhava ali um valor do governo. E aí a gente foi conseguindo erradicar, matar todos os ratos. Graças a Deus, né? Mais ou menos. Professor de biologia pode discordar comigo, né? Discordar de mim. Mas o Oswaldo Cruz, ele fez grande acréscimo, porque ele trouxe também muitas pesquisas. E logo depois da peste bubônica, a varíola, como a gente já falou do século XIX, ela é uma epidemia que abate no século XX também. E ele vem com a vacina que já estava sendo estudada em outros locais. Ele vai a Cuba e ele estuda a vacina contra a varíola. E ele traz a vacina, só que quem queria ser furado? Até hoje tem um monte de marmanjo aí, eu sei que tem, que foge da vacina. E antigamente não era diferente, principalmente porque as pessoas não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, né? Vamos pensar que no início do século XX, a gente não tinha essa informação, né? E teve a chamada revolta da vacina, foi justamente quando a população, ela se nega a tomar as vacinas, e vai às ruas mesmo, é aquela doideira toda. Então veio o presidente e falou, então tá, acabou, não é mais obrigatório, só vai tomar quem quiser, desde que você não precise casar, porque para casar você tinha que ter lá documento falando que você era vacinado. Para você fazer tantas outras coisas sociais, você precisava da liberação, né, que você era vacinado. Então meio que as pessoas foram tomando e foram vendo, realmente tem melhoria. E virou agora, hoje não é mais obrigatório, tem as campanhas de vacinação, mas as pessoas já são mais conscientes, graças a Deus. Bom, logo depois disso ainda, a gente está falando do século XX, foi um século muito conturbado, né? A gente teve tudo e mais um pouco, tivemos 2 guerras mundiais, e logo após a Primeira Guerra Mundial, a gente tem considerada uma das piores pandemias, né? Eu estou falando a nível mundial, que foi a gripe espanhola. O que a guerra não matou, a gripe espanhola detonou. Muita gente morreu mesmo no Brasil, então foi péssimo. É como se a gente estivesse falando, foi péssimo para não falar mortal, né? Devastador. No Brasil foi uma desgraça, e vem o médico Carlos Chagas, que eu conhecidíssimo, porque ele já era um pesquisador a respeito do barbeiro, que é aquele mosquitinho que fica nas casas de pau a pique, principalmente na região do Nordeste, que é mais seco, né, doenças de Chagas. E Carlos Chagas, ele vem de acordo com essa demanda para falar sobre a gripe espanhola. Eu vou postar aqui para vocês um link muito interessante que a TV Senado trouxe sobre a gripe espanhola. São apenas 5 minutos, tem muita imagem, do jeito que vocês gostam. É uma fala bem rapidinha, bem legal de se ver, para vocês conseguirem perceber como as epidemias, elas são muito, falar assim, atuais. Como essas doenças, elas vêm já há muito tempo. A única diferença é que antigamente você não tinha vacinação, você não tinha um cuidado. Por exemplo, no século XIX, mesmo você tem tuberculose infecciosa, você tem muitas doenças que vêm da questão de alimentos mal lavados, a questão de higiene mesmo, que foram feitas por falta de informação. Hoje em dia não, você tem mais acesso, você tem acesso à água potável, você tem tudo isso. E de acordo com esse link que eu vou passar para vocês vão ter melhor conhecimento. A gripe espanhola,
ela acabou mesmo e ela se propagou muito rápido pelo mundo, porque a gente já estava nessa questão. Não é igual hoje. Hoje a gente é globalizado. Então, por exemplo, uma pessoa está contaminada na China e um dia ela está aqui. A pessoa está contaminada nos Estados Unidos e um dia ela está aqui. Em horas ela está aqui. Então, o vírus ele se propaga muito rápido por causa dessa questão de meios de comunicação, de meios de transporte. E com a evolução da tecnologia dos meios de transporte, a gente tem esse encurtamento de distância automaticamente, esse deslocamento mais rápido das pessoas também traz essa série de problemas, né? Que é a questão de doenças, por isso que tem a necessidade do fechamento das fronteiras, o isolamento social. E a gripe espanhola, a gente também viveu isso de perto. Logo depois da gripe espanhola, a gente tem a década de 70, 80, por aí. A infelicidade é uma doença que ainda está matando muitos jovens, é o vírus HIV. O movimento, né, dos jovens, a questão da libertação, do paz e amor, é legal, gente, mas o cuidado, ele precisa ser mais legal ainda. O HIV, a pessoa antigamente, ela não tinha o conhecimento que a gente tem, a gente não pode errar nisso. Juventude, a galera aí, toma cuidado, o HIV mata e mata feio, a AIDS mata e mata mesmo, infelizmente. Em 2009, a gente tem a gripe suína ou gripe mexicana. E vamos voltar o quê? Por quê? A gripe espanhola, ela é do vírus AH1N1, influenza A. E hoje ainda a gente tem. A gente ainda toma a vacina. Eu tomei, deve ter o quê? Umas 3 semanas a vacina contra a influenza H1N1. E é uma mutação do vírus que a gente viveu e matou tanta gente ainda em 1918, e agora volta com tudo. Graças a Deus a gente já tem essa questão da vacina e é importante tomar esses devidos cuidados. Em 2015 a gente teve a Zika, e aí quando você fala de Zika, você lembra do Aedes aegypti, que também é o transmissor da febre amarela, que antigamente achava que era vírus, mas a febre amarela não é vírus. A febre amarela, ela é propagada pelos Aedes aegypti. Aedes aegypti é o mesmo que passa Zika, chikungunya, febre amarela, dengue, e um faz esse estrago, e fez mesmo. E saiu também uma notificação da OMS, vai estar tudo no link no material que eu coloquei para vocês à disposição na plataforma virtual. Qualquer dúvida, eu tô aqui para esclarecer. E quem não conseguir baixar o material, tá em PDF e botei também em Word, mas quem não conseguir, não tem problema. A gente consegue compartilhar em outras vias de acesso, né? A OMS exibiu uma nota que, após a epidemia da Zika no Brasil, nasceu 3.534 crianças com microcefalia. Isso é muito triste e é uma coisa que a gente precisa se atentar. Em 2016 a gente tem o Ebola, que já tinha aparecido na década de 70 na África, e ele também foi um dos motivos em que teve o fechamento das fronteiras. É uma conversa rápida, é uma conscientização, e eu tô passando para vocês esses acontecimentos históricos e o peso. Eu vou lembrar para vocês que a gente vai ter a matéria de geografia para estudar a questão socioespacial, tudo que a gente estava falando sobre o período 20, né, sobre o século 20, sobre o século 19, a formação das cidades, o espaço geográfico, como foi dividido, né, que tem a ver com a saúde. A gente vai ter também estudo em biologia, a professora vai esmiuçar melhor para vocês a questão biologia, das ciências, todos os estudos que foram feitos acerca dessas doenças. E a professora de português, junto a mim, vamos corrigir o que vocês vão fazer diante desse estudo de hoje, que vocês vão criar pra gente. Num resumo, a gente quer com uma linguagem bem atual, bem de vocês vão postar pra gente, mandar pra sala virtual, os ambientes virtuais que a gente está tendo acesso, uma carta. Vou dar aí 2 semaninhas para vocês vão redigir como se fosse uma carta contando como está sendo não só a rotina de vocês, mas a sociedade em geral. Por quê? A ideia é que a gente consiga fazer essa comparação com questões futuras e também com tudo que a gente aprendeu aqui até agora, tá bom? A gente precisa se cuidar. A gente tá num período de isolamento, mas a gente precisa se cuidar de todas as formas. Cuidar de você, cuidar do outro. Usa máscara, estuda e produza. Porque não é porque você tá parado, que você tá em casa, que você tem que atrofiar a mente. Tá bom? Beleza? Qualquer dúvida me procurem. Beijo, se cuida!
Revi aqui, eu vou fazer melhor. Eu falei que eu ia postar o link. Não, eu vou botar aqui o vídeo para vocês verem dentro do tempo que a gente tem estimado. Para não ter desculpa. Ah, professora, não consegui ver. Ah, professora, não abriu. Não, vou colocar aqui para vocês verem. São 5 minutinhos só. Vai complementar a nossa aula com chave de ouro, tá bom? Mas ainda vou abrir a possibilidade de qualquer dúvida. Me procura, estou à disposição de vocês, tá? Tchau. O brasileiro já viu esse filme. Ruas vazias, lojas e restaurantes fechados, cadáveres empilhados nas calçadas. Coronavírus? Não. Gripe espanhola. A pandemia que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro há pouco mais de 100 anos. Em 1918, a Primeira Grande Guerra Mundial estava acabando, deixando um saldo de mais de 5 milhões de mortos. Mas algo muito pior estava a caminho. A gripe espanhola, na verdade, não nasce na Espanha. Os primeiros casos surgem em alojamentos militares nos Estados Unidos e numa base inglesa na França. Mas como a imprensa dos países em guerra estava sob censura, a notícia da pandemia começa a aparecer mesmo nos jornais da Espanha, que não participava da guerra. A gripe, causada pelo vírus influenza H1N1, se alastra rapidamente pelo mundo e em setembro de 1918 chega ao Brasil a bordo do navio inglês Demerara. Mas é claro que existem teorias da conspiração que dizem o contrário. Foram os alemães que engarrafaram o vírus e jogaram nas praias brasileiras. De uma hora para outra, milhares de pessoas infectadas começam a morrer. Carlos Seidel, uma espécie de ministro da saúde daquela época, não dá muita bola e diz que a espanhola é apenas uma gripezinha de caráter benigno. Ele não decreta quarentena e ainda propõe censurar a imprensa brasileira, que leva pânico à população. Mas são justamente os jornais que revelam o que está acontecendo aqui e no resto do mundo. Para vencer a pandemia, o remédio conhecido é isolamento e internação hospitalar. Como não há hospitais públicos no Brasil, o desespero é geral. As pessoas procuram as delegacias e as farmácias em busca de orientação. Vende-se de tudo. Água tônica de quinino, elixir milagroso, sabonete. Quem não tem dinheiro, faz uma mistura de cachaça, mel e limão que passa a ser conhecida como caipirinha. Até automóvel é anunciado como forma de evitar a gripe, fugindo das aglomerações dos transportes públicos. Mas nada disso adianta. Em apenas um dia, a cidade do Rio de Janeiro contabiliza 920 mortos. Faltam coveiros e os corpos apodrecem nas ruas. Por isso mesmo, a polícia tira, à força, pessoas de dentro de casa para ajudarem nos enterros, que eram feitos sem velório e muitas vezes em plena madrugada. Pressionado, o governo coloca o renomado cientista Carlos Chagas, que havia trabalhado com Oswaldo Cruz, no comando da saúde pública. Ele cria 5 hospitais improvisados e mais de 20 postos de atendimento. Distribui cartilhas e panfletos com recomendações de higiene e isolamento. Lave as mãos constantemente, se da gripe quer livrar-se. Arranje um jeito e disfarce, evite o aperto de mão. Mas, se vexado consente, lave as mãos frequentemente com bastante água e sabão. Aos poucos, as medidas começam a dar certo e tudo passa, inclusive a crise na educação, já que os estudantes, que haviam perdido 2 meses de aulas, passam de ano automaticamente. Rodrigues Alves, o recém-eleito presidente da República, é mais uma vítima da gripe, que mata cerca de
35 mil brasileiros. Só então a saúde pública começa a ser levada a sério no Brasil, o que levaria à criação de um ministério em 1930. Como diria o pensador Edmund Burke, o povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.